Bom dia, segundão, nessa manhã de quarta-feira, né? Segundão aqui está um pouquinho ainda acordando, são 7h39, estamos dando início à nossa revisão do segundo reinado. Então, vou compartilhar a tela aqui e eu quero que vocês relembrem comigo, que é muito importante, né, para vocês. Eu falei para vocês que no final da aula, na semana passada, Dom Pedro II teve 24 horas para ir embora do Brasil. Ele teve 24 horas para ir embora do Brasil. Os motivos que levaram, né, ele embora, a imagem dele cair. Tanto é que se vocês pegarem umas imagens no final do segundo reinado, vocês verão Dom Pedro II, né, um pouco obeso, barbudo, cansado, mas ele não queria ter saído do Brasil, né? Ele foi obrigado. Justamente nós vimos o quê? Os militares queriam participação, né, política, ele não quis dar. Então, vejam só. Primeiro, descontentamento de vários setores da sociedade com o sistema imperial. Isso daí era visto, descontentamento. Como assim? As elites dominantes ou a aristocracia, a nobreza brasileira, com a abolição da escravidão. Ou seja, nós vimos que ele não quis dar a abolição. Quem deu a abolição foi a filha dele, Princesa Isabel. Então, vejam, outra questão. Como eu falei para vocês, o Exército, após a Guerra do Paraguai, os oficiais, vocês lembram comigo que foram, né? Os negros foram alistados e quem voltasse da guerra voltava livre. Mas isso não traria tantos benefícios, porque o que adianta eu ser livre, minha mãe e meu pai escravo, minha irmã escravo, meu irmão escravo. E outra coisa, eles viram também que lá na Guerra do Paraguai, o Brasil era um dos únicos países que ainda perdurava a escravidão. Então, ele falou, poxa, vou voltar, ele vai gostar da monarquia? Não, ele vai querer um outro sistema de governo que ponha fim à escravidão. Então, eles vão querer a república. E, por final, a maioria da população não tinha direito à cidadania. Gente, isso daqui é importante. Quando eu falo cidadania, tem a ver com o quê? As tecnologias daquela época. Cinema, luz elétrica, água, ventilador, né? Então, assim, eram benefícios, né, que trouxeram automóveis, bicicleta. Então, a maioria da população não tinha renda para adquirir esses benefícios, né? Essa cidadania, melhor dizendo. Você poder ir e vir, você poder ir para um cinema, você poder passear, você poder ir tomar um sorvete. Então não podia, não podia se refrescar, se banhar, né? Ou seja, água quente, ventilador de teto. Então eles não dispunham dessas tecnologias. Alguma dúvida? Bora segundo. Nenhuma. Nenhuma? Então, Não. agora chegou a hora de perguntar. Eu quero ver com vocês é o seguinte. Preste atenção aqui. Com o golpe, segundo reinado começou. Que golpe foi esse? Que golpe foi esse? Eu não sei se foi de maior idade. Exatamente, o golpe da Da maioridade. maioridade. Quem deu o golpe da maioridade, vocês lembram? Foram os progressistas, né? Ou melhor dizendo, os liberais, entre aspas, porque nós vimos que no final da regência o governo estava na mão de Araújo Lima. E aí os liberais falaram, gente, se a gente deixar o poder na mão dos liberais, vocês viram comigo que durante a regência, o período regencial foi um período tumultuado. É nesse período que acontecem as revoltas, como cabanagem, farroupilha, vou falar, cabanagem no Pará e na Amazônia, farroupilha no Rio Grande do Sul, o charque, né? A concorrência do charque uruguaio na farroupilha e com a Argentina, o preço do sal, e eles também queriam escolher um governante para a província.
E na Bahia aconteceu os malês. Essas 3 revoltas foram no período de Feijó, o padre Diogo Feijó. Então, veja, é muito importante anotar isso. Ah, professor, e malês foi o que mesmo? Malês foi uma revolta racial e religiosa. Ó, professor, por que religiosa? Porque a maioria dos africanos, eles tinham origem islâmica, eles eram muçulmanos. E também outros também tinham, né, as religiões, os costumes, a cultura africana, que são o culto aos orixás, etc. Então, é o que eu digo a vocês. Então, essas 3 revoltas aconteceram no período de Feijó. As outras 3 aconteceram no período de Araújo Lima. Quais foram? Aí temos Sabinada, na Bahia, altos impostos, e os baianos foram, né, convocados para lutar contra os farroupilhas. Então, imagina comigo, eu sou um rebelde, eu vou lutar com outro rebelde lá no Rio Grande do Sul? Não condiz essa história, né? E outra coisa, a carestias e os impostos sobre os alimentos é outro motivo. Outra revolta, a farroupilha. A farroupilha é a mais longa, galera. Ela começa no período regencial, ela só termina no segundo reinado, por um acordo que eles vão fazer, certo? Então, a questão da farroupilha, o gado lá, ó, a concorrência do charque, com o Rio Grande, ou do Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai, e também o preço, aumentou o valor do sal. Vocês sabem que o sal é o produto que faz a carne do charque. Vocês já viram na propaganda do Meira, do G Barbosa, enfim, de vários mercados, charque ponta de agulha. É aquela carne em várias camadas, extremamente salgada, que quando a mãe vai botar no feijão, deixa num prato com água para ir tirando o sal, tirando o sal. Ele pode ser feito no feijão, pode ser feito no escondidinho, no empanado, né? Pode ser feito também assado. Alguém já comeu o jabá, carne seca? Já. Ah, é uma delícia. Então vejam, e a última é a balaiada que foi no Maranhão. Eu falei para vocês que balaios eram fazedores de cestos. E os fazedores de cestos, né, naquela época, até hoje eu tenho em casa um cesto, aqui em casa o cesto é para guardar roupa suja. Roupa suja da rua, você vai, bota lá no cesto, depois bota na máquina de lavar. Então vejam só, dessa forma, deixa eu ver o João Vitor. Não, o João Vitor já está na sala, não está? Tá. Então vejam só, galera. E aí, quando eu falo roupa, a maioria das roupas atualmente são de algodão. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Na balaiada, o motivo que levou ao conflito foi a concorrência do algodão com os Estados Unidos, sim, das 13 colônias. Das 13 colônias lá na América do Sul. Né? Os Estados Unidos, as colônias da América do Sul, que elas podiam produzir o quê? O chá, o fumo, que é o tabaco, o índigo, que dá cor ao jeans, né? O blue jeans, o azul do jeans, e também o algodão. Beleza? Então, esse algodão norte-americano vai concorrer com o algodão do Maranhão, melhor dizendo, o algodão do Brasil. Tá aqui, Dom Pedro não tinha idade, nós vimos que ele tinha quase 15 anos, e com o golpe da maioridade, o Brasil tem rei, tem um monarca. Compreendido isso? Compreendido. O café. Qual a importância do café para o Brasil em meados do segundo reinado? Alguém podia me falar? Ele era usado para economia, movimentar a economia do país. Mas Né? por que ele era usado para a economia? O que aconteceu? Ele gerava muito dinheiro. Por que ele gerava muito dinheiro? Bora, Vânio, bora, Letícia, cadê vocês? Ele era vendido, porque ele era vendido. Sim, vendido, mas é Exportava.
exportado para outros países Ó, também. ele foi importante também para o processo de urbanização do Brasil. Aí eu lembro que ele ficou sendo como principal, ele ajudou na economia. E você quer saber ainda quer saber por quê, né? Por quê? Bora, Letícia, bora, Júlia, Matos, Muniz, continua, Vânia, estou gostando. João também, vamos nessa. É. Gente, o cafezinho. Que Por causa delícia. das condições das plantações Então, mas por quê? O que é que da terra. levou? O que levou o café ser conhecido mundialmente? Hum. Eu falei. Gente, o café ele só vai começar a bombar na metade do segundo reinado. Por que isso, professor? Porque 60% do café mundial que circulava no mundo era do Brasil. Então, qual foi a falha do Brasil? O Brasil não investiu em tecnologias. O Brasil só ficou naquele café bruto, raiz. Então, o nosso café hoje ele é usado como um blend. Você sabe o que é blend? É como mistura. Beleza? Então, vejam que no primeiro reinado, o Brasil ganhava um dinheirinho com café que Dom Pedro I mandou colocar no escudo das armas, né, os ramos de café. Mas só no segundo reinado, anota aí, na metade do segundo reinado, que o café vai, vai ser uma das bebidas mais consumidas do mundo. E 60% desse café vem do Brasil. Então veja quanto dinheiro. Tanto é que eu digo, a economia dominou de vez, ferrovia então se fez, o café se exportou e a fábrica chegou. Então o Brasil começou, né, o período de fábricas, mas nós vimos que a Inglaterra, espertinha, dizendo que era amiga do Brasil, só mandava para cá o quê? Máquinas quebradas com defeito. Ou seja, máquinas, né, prontas para quebrar, né, máquinas com defeitos, que iam virar sucatas, ferro velho. Então, o Brasil, né, velho, deu mole. Aí eu digo a vocês, os escravos, eles foram libertados ou não? Não. Não. Então, que a princesa Isabel fez o quê? Foi brincadeira? Ah, não, foram liberados. Ou seja, eles foram libertados, mas o que é importante, meu aluno, saber? Só tiraram as correntes. Vejam, não teve uma preocupação com o negro, né? Ou melhor dizendo, com o africano, para o que inserir esse indivíduo numa sociedade. Então, ele não tinha uma assistência de moradia, uma assistência de trabalho, uma assistência de saúde. Então, vejam, esse africano, ele vivia à margem da sociedade, por isso que ele é marginalizado. Vocês estão me entendendo? Então, não tinha uma política para inserir, como nós vimos, o que aconteceu naquele período. Muitas fazendas que a mão de obra era escrava, a partir do momento que a princesa Isabel deu a liberdade, assinou a Lei Áurea, libertando os escravos, muitos fazendeiros que tinham mão de obra escrava não queriam pagar mais para ex-escravos. Eles vão querer pagar para quem? Para os alemães, para os italianos, né? Para ir É trabalhar nas porque ainda tinha fazendas uma dele. visão Exatamente, vai de ver que ali era um preconceito. escravo. E veja que o governo, então me diga uma coisa, Vani, era muito melhor eu continuar sendo escravo. Pelo menos eu tinha senzala para dormir, eu tinha malmente um pouco de alimento para eu comer. Você está me entendendo? Porque a partir do momento que a Lei Áurea tira as algemas, tira as correntes, o preto, né, que é a forma correta, porque é o black, né, então seja, mas o preto no Brasil, ele vai estar sendo renegado por toda uma sociedade.
E por isso que eles vão viver às margens, eles não vão viver no centro, ou seja, na cidade, eles vão viver nas zonas periféricas, porque não teve um planejamento, um programa para inserir. Então, eu pergunto a vocês, se nós tivéssemos um cuidado, né, com os escravos ou os ex-escravos, porque vocês têm que entender que eles chegam no Brasil na condição de escravizados. Mas na África eles não eram escravos. Uma outra tribo rival vai, né, na guerra, escraviza e vende esse escravo para os traficantes. Então, isso é muito importante meu aluno entender, porque é o seguinte, são mais de... só de Brasil, são 300 anos de escravidão. 3 séculos durou. Então, imagine, são 300 anos, a população afrodescendente não permitida a uma inclusão social. Aí eu pergunto a vocês, vocês são a favor das cotas na universidade ou não? Podem falar tranquilamente. Mas eu não sou a favor, não, porque isso cria uma diferença. Cria mais, acho Será? que Mas mais me diga uma preconceito. coisa, João. Será que essa diferença a própria história não criou? Imagine, João, você tem um lar, você tem um café da manhã, você tem um almoço, você tem um jantar, você tem bons livros, você tem um computador, né? Você pode buscar informações. Mas aquela pessoa que mora lá no alto do Morro do Coqueiro, que dorme no chão batido, o pai e a mãe têm mais ou menos 8 irmãos, não tem cama para todo mundo, não tem comida para todo mundo. Será que aquela pessoa que não dorme direito vai ter as mesmas condições que você, João? Vai não. Que vai andando para a escola, que às vezes vai para a escola mais pela merenda do que para aprender alguma coisa? Me diga uma coisa, João, será que então não deve haver essas cotas? Porque imagine, João, você vai de carro, você vai de transporte, né, para a escola, mas o outro cidadão, exemplo, o José Raimundo, que mora lá no Alto do Coqueiro, ele vem andando para o Impacto e volta andando. Certo? Enquanto vários de vocês merendam na cantina, ele não merenda nada, ele nem traz merenda de casa, porque ele não tem. Então, me diga uma coisa, como esse cidadão... professor, como é que ele está estudando no Impacto? Ele ganhou uma bolsa. Mas me diga uma coisa, como é que vai ter uma comparação a questão de João para esse José Raimundo? Vejam, é a mesma coisa que eu dizer, João vem de Ferrari, enquanto José Raimundo vem de Fusquinha, ou vem andando. Então, galera, pense nisso, eu não estou querendo fazer a cabeça, eu acho que cada um tem sua forma de pensar. Agora, o que aconteceu com essas políticas públicas? Pensem comigo. Aí depois vocês chegam à conclusão e eu respeito qualquer opinião. Vamos dizer que esse piloto, vocês estão vendo aqui comigo? Vocês estão vendo? Estão vendo ou não? Esse piloto representa os afros, os africanos. E esse piloto representa a classe, né, parda ou branca. Vamos ver. Então, veja, os brancos, eles sempre tiveram mais privilégios na história. Então, olha, são 300 anos, 3 séculos, né, de escravidão. Então, vejam só, a maioria da população branca, eles têm acesso a livros, ele tem acesso à alimentação, ele tem acesso à moradia, né, a um pouco de saúde. Então, olha a vantagem do branco. Aí eu pergunto a vocês, quando tem Enem, ou quando era o vestibular, quem é que era mais aprovado, o branco ou o preto? O branco. O branco. Então, me diga uma coisa, galera. É quase impossível a gente falar o seguinte, porque rola um funil e quem tiver mais bem preparado é que vai conseguir passar. E vocês já notaram que cada vez está mais difícil em ser aprovado numa faculdade pública?
Ou seja, a faculdade pública já virou privilégios de brancos. Por quê? Porque eles têm cursinho, eles têm curso online, eles têm melhores livros, professores, mas eu também concordo, professor, mas tem gente na escola pública que se vira enquanto está curtindo, está em casa estudando, também, mas isso daí é de 1 para 100. Mas o que é que o governo fez agora? Olha o que acontece. Através das cotas, você que estudou em colégio público, ou você tem uma comprovação, né, que você faz parte, na família, você faz parte, a sua árvore genealógica tem afrodescendentes, você já adentra a universidade. E quando você está dentro da universidade, você vai receber uma ajuda de transporte, uma ajuda de livros e uma ajuda de alimentação. Então, eu pergunto para você recebendo essa ajuda, pode igualar ou não? Porque agora você pode ir de transporte para a faculdade, você vai ter uma ajuda para comprar livros, você vai ter uma ajuda para se alimentar. Me diga uma coisa, há uma possível igualdade aqui ou não? Melhora ou piora? Melhora. Melhora. E outra coisa que eu digo a vocês, meus queridos, a não ser a área que vocês escolherem, certo? Muita coisa que vocês estão vendo aqui no ensino médio, vocês vão ver tudo novo na universidade. Beleza? A depender da área que vocês forem trabalhar. Se for história, não. Humanas, eu prometi que o meu aluno vai vir e vai buscar, porque quando eu estudei, né, o que me falaram foi aquela história que Dom Pedro pegou a espada e tal e tal. E quando eu cheguei na universidade, descobri que tudo aquilo ali era muita armação, muita ficção. Então, eu fiz uma promessa que eu me senti, velho, enganado por todas as escolas que eu tinha passado, que me contaram uma outra história que não era a história do meu país. Pois bem, então, quando vocês chegam na universidade, vocês verão que vocês vão começar uma nova etapa juntos. Lógico que o branco, por ter mais base, sai um pouco na frente, mas agora o afrodescendente ele vai ter uma ajuda. E essa ajuda, o mesmo livro que o branco tem, o afro vai ter. O mesmo transporte, o transporte parecido, ele vai chegar de transporte, a gente vai chegar de transporte. Esse vai se alimentar, esse vai se alimentar. Então, vejo, há uma menor desigualdade. Então, se você perguntar, professor, você é a favor das cotas? Eu, professor André Tavares, eu sou a favor das cotas, sim. Certo? Eu sou a favor das cotas, tanto para o preto quanto para o índio. E eu acho que essas cotas devem perdurar para sempre? Não. Até o momento que essa desigualdade for diminuindo, for sumindo, e há uma equiparação. Porque, na realidade, nós devíamos, se vocês prestaram atenção nas aulas, vocês viram que todo o benefício, todo o lucro que a nobreza, ou melhor, que a categoria dos ricos, dos nobres, né, do Brasil, dos fazendeiros, vem da escravidão. Os escravos, que era a força, né, a força de trabalho de tudo que se desenvolveu no nosso país. Então, é muito importante para meu aluno compreender que assim, o Brasil ele foi feito em uma boa época, né? Por isso que às vezes eu não tô generalizando, mas alguns governantes ainda acham que nós devemos, né, explorar a ignorância alheia. Ou seja, não devemos deixar as pessoas se tornar cultas, buscar informações, produzirem conhecimentos, porque senão podem ser rivais dos políticos no futuro. Então, é que eu digo a vocês, a gente tem que tomar muito cuidado somente com isso. Será que onde há escravidão, nós vimos onde existe escravidão, não existe desenvolvimento? Me diga uma coisa, eu vou perguntar. Emanuele, bom dia, Manu. Você está aí? O que acontece? Manu, você está aí? Ela está falando no chat, professor. A net de Xande está ruim. Beleza. Vamos lá, Júlia. E você? Pode me responder uma pergunta?
Até agora só quem está participando assim forte mesmo é Vani e João. Então eu vou perguntar para Vani e depois para João. Vani, tudo bom? Me diga Oi, uma coisa. tudo. Vani, você gostaria, de repente, eu não sei, né? Se você tivesse um namorado, um futuro namorado, e esse futuro namorado lhe prendesse, não deixasse ser a Vani que você sempre foi, feliz, né? Amiga, que gosta de estar nos grandes eventos e tal, ele começasse a moldar uma Vani que não é, ou seja, escravizar você. Você ia suportar isso? Não, Não é? É a eu mesma. prefiro não ter namorada. Então, tá vendo? Então, às vezes, eu não só o namorado, mas às vezes até assim, o próprio irmão mais velho, ou a própria, né, o pai, às vezes conservador, né? Às vezes isso incomoda a gente. Quer ver uma coisa também? É quando vocês forem morar sozinha e depois voltar a morar com os pais, você vai ter um choque, porque quando você mora sozinha, você faz o seu horário, você é responsável por todos os seus atos, mas quando você está morando com os pais, é a lei da casa dos pais, do pai e da mãe. É correto? É, mas rola um choque. Eu pergunto para você, João. João, e se você tiver uma namorada mandona? Temos 10 minutos. Você vai suportar por muito tempo? Rapaz, não vou não. Tá vendo? Então, essa forma de poder, de mandar, não agrada a ninguém. Então, voltando aqui, os escravos foram libertados, a Lei Áurea acolheu, imigrantes vêm para o Brasil, sim, os italianos, falamos, tem várias novelas, né, do Plim Plim que falavam disso, os italianos vindo para cá, né, para trabalhar nas fazendas de café. E é que eu digo, quem é o líder do Paraguai que vai invadir pelo Mato Grosso? Que nós vimos nas aulas. Solano Lopes, olha aqui, ó, Solano Lopes, ó, Solano, solta aqui, Solano invade o que faz, o Brasil que faz, consegue apoio. Apoio de quem? Vamos lembrar? Argentina, Uruguai, não é isso? Para vencer o Paraguai. Então vejam, galera. Eu tentei colocar nessa paródia fatores importantes para que vocês não esqueçam o segundo reinado. Faltou eu falar mais aqui, que não deu como colocar, foi sobre o parlamentarismo à brasileira, que nós vimos que quem mandava no parlamentarismo à brasileira era o imperador, tendo parlamento ou não tendo parlamento. Beleza? Então, galera, depois da revolta, né, os escravos foram libertados. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas se vocês, seria legal pra caramba se vocês ligassem as telinhas, né? Ou a primeira vez vocês tentassem cantar comigo ligando os microfones, porque o importante é a gente tentar. E eu digo a vocês, se vocês conseguirem conectar a música, eu acho que a compreensão da letra vocês já pegaram o que eu saí desmembrando. Agora, se vocês conseguirem cantar, isso daí vai facilitar na hora que um dia vocês tiverem uma prova sobre o segundo reinado. Beleza? Então, eu vou tentar cantar a primeira vez.